Conheci ele há pouquíssimo tempo, mas ele falou, quando quiser me convida. Eu falei, agora é a hora, né? Vou convidar para tratar do assunto. Ele vai dar sua boa tarde e é um advogado que milita aqui em toda a região. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde. Certo. O senhor vem a Porto Seguro acho que 2 ou 3 vezes por semana, né? Sim, sim. Sempre que é acionado, né? Nós estamos prontos para atender a clientela. A sua área é criminal, né? Crime, especialização em crime. Especialização em crime. E a gente vai falar da xenofobia. Você vai fazer assim um breve, né, para o ouvinte de uma maneira bem simples, a xenofobia, porque ela tem vários aspectos, mas de um modo geral, e porque ela é crime mesmo, né? Certo. Antes de mais nada, boa tarde Boa tarde. a todos os ouvintes, ao Tarcísio. Sim, a xenofobia ela é um conceito grego, né, que vem do xenó, quer dizer medo, né, e da fobia, medo xenófobo do estrangeiro, né, e o medo do estrangeiro, que é a aversão, né, ao medo ao estrangeiro. Ao estranho. Ao estranho, quer dizer, o xenófobo, ele se acha superior, né? Ele tem uma aversão, um ódio à pessoa estrangeira. Isso está muito embutido agora na Europa com o nacionalismo exacerbado, na Alemanha, Itália, está no pacote aí, né? Nos Estados Unidos a gente vê muito, né? Também. A xenofobia em relação aos muçulmanos, né? Latinos. E aqui no Brasil a gente vê muito em relação aos haitianos, os venezuelanos, né? E agora em relação aos nordestinos, né? Chama muita atenção. Agora o STJ reconheceu, né, a xenofobia como um crime de racismo. Crime de racismo. Inclusive, que dá pena de reclusão, né, de 1 a 3 anos. Eu vou passar a fala do vereador, o senhor pode depois pontuar o que ele falou. O senhor já deve ter ouvido dezenas de vezes, e como advogado, o senhor anotou um monte de coisa ali, né? Que ele cometeu. Vamos ouvir. Os argentinos, porque todos os agricultores que têm argentinos trabalhando hoje só batem papo. São limpos, trabalhadores, corretos, cumprem o horário, mantêm a casa limpa e no dia de ir embora ainda agradecem o patrão pelo serviço prestado e pelo dinheiro que receberam. Em nenhum lugar do estado, na agricultura, teve um problema com o argentino ou com um grupo de argentino. Agora com os baianos, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor, era normal que se fosse ter esse tipo de problema. Então eu quero dizer, ó, deixem de lado que isso sirva de lição. Deixem de lado aquele povo que é acostumado com carnaval e festa, para vocês não se incomodar novamente. E vou mais longe. O problema, senhoras e senhores, ele foi tão grave, mas tão grave, foi uma escravidão tão grave, que além dos caras voltar bêbado para o trabalho, né? Teve vários desse mesmo grupo que não quiseram ir embora. Esse ponto me chamou a atenção. Isso me remete à escravidão quando os negros foram, né, libertos, vamos dizer assim. Eles eram jogados na beira da estrada e voltavam para as fazendas porque não tinha para onde ir, foram jogados de qualquer jeito. E ele fala, eles eram tão escravos que voltavam. Aí você notou várias coisas aí, né? Olhando pela fala dele, né, você pode ter certeza que aí ele praticou, né, Quantos crimes aí? um fato tipificado no artigo 20 da Lei 9.459, de 13 de maio de 1997, né, que diz o artigo 20, praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou precedência nacional, pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Nós estamos claro aí que ele caiu sim, ele caiu sim nesse tipo penal do artigo 20 da Lei 9.459. Bom, ele é um vereador, tem imunidade, mas pode ser caçado ou não. O que pode acontecer com ele? Porque você sabe que a lei é interpretativa, né? Certo. Provavelmente aí o Ministério Público, né, deve denunciar, né, a prática de racismo, né, do artigo 20, né, certo, pelo ato de xenofobia, né. Pois é, mas a gente vê isso muito na rede social, né? Todo dia tem. Aí o que uma pessoa que se sinta ofendida por xenofobia na rede social deve fazer? Porque que está na internet tem gente que não sabe o que faz, né? Ela deve juntar, né, juntar print, né, testemunho, procurar saber mesmo, né, para não cair sob uma denunciação caluniosa, que às vezes as pessoas usam o nome de outras pessoas, né, e você acaba denunciando uma pessoa que muitas vezes não criou, e você acaba denunciando uma pessoa que está inocente.
E aqui Então no você tem que levantar os fatos, saber quem é o verdadeiro responsável pelaquela página e ir até a delegacia e fazer um BO. Uma pena que aqui não tem a delegacia digital, né? Mas mesmo assim faz. Agora, A inclusive, delegacia de crimes digitais, né? Porque a delegacia é, digital é é, comum, isso só de aí, crime especializado. isso poderia ser levantado, né? Nós estamos precisando urgentemente mesmo. Porque cada dia que você vê os crimes digitais aumentando, né? Não só em relação a crimes contra a honra, né? Em relação também a racismo, mas também crimes até em suas situações financeiras, né? Você falou de um aspecto da xenofobia, quais outros, assim, que às vezes as pessoas nem notam, ou fica quase que imperceptível, né? Fica assim meio que sutil, mas é uma xenofobia. Vamos dar um exemplo de xenofobia. É o caso de um exemplo bem assim, de origem, fala, você nasceu, você é um cearense, tipo, você é um sergipano tal, você é um nordestino preguiçoso, você é um baiano que não fala. Inclusive, pô, quando eles vêm curtir a festa, a gente é o povo que mais trabalha. Enquanto vocês estão curtindo festa, a gente está trabalhando. Aí tem aquela coisa do baiano preguiçoso, né? Você tá Mas vendo? até quando a gente pode entender como uma brincadeira ou uma xenofobia? Qual é a linha divisória aí? Na verdade, vai depender da pessoa, do entendimento da pessoa, né? Da pessoa que pode ser Quem ofendida. recebe. Que é igual ao racismo, né? É o psicológico da pessoa, né? Porque às vezes o que atinge você não atinge. O psicológico da pessoa depende de cada um, né? Do entendimento de cada um. O interessante é cada um andar, né? Tratar todo mundo com urbanidade e educação. É isso que é o correto, né? Pois é, mas a xenofobia está aí no Brasil, agora emergiu por causa desse caso, mas está no mundo, né? Está no mundo. Agora, por que você acredita que isso cresceu muito? Na verdade, não cresceu. Sempre existiu, né? Sempre existiu. Sempre existiu. Desde a época de Cristo existiu a xenofobia, desde os hebreus. O que está acontecendo, graças a Deus, é que tem pessoas como você, né, Tarcísio, que está assim, trazendo à tona, né? E graças também à internet. Graças a Deus, que conhecendo as leis, não está ficando mais impune, né? Mas o cidadão comum está me ouvindo agora, pode achar que é vítima de xenofobia e tudo, às vezes ele tem, não vou dizer que é preguiça, mas ele não tem ânimo, expediente para procurar. Aí, que dizer para essas pessoas, dá muito trabalho, eu vou esquentar minha cabeça, deixa para lá, tem Não pra pode deixar para lá. Vocês devem procurar sim a delegacia, porque através disso a impunidade vai acabar. Não pode deixar impune isso. O senhor já pegou casos assim, aqui, de xenofobia ou parecido? Ainda não. Ainda não, né? Mas está sempre se atualizando. Sempre atualizando. Porque eu penso, porque essas coisas não podem ficar impunes, né? Sim. Não pode ficar impune, a xenofobia não pode ficar impune. Deve haver um combate. Pois é, então a xenofobia, fica atento. Na rede social faça print, né? Mas procura a fonte, né? Exatamente. Para não cair sob a denunciação caluniosa. Agora, uma situação hipotética. Às vezes a pessoa está no shopping, vai comprar, é hipotético. Alguém fala assim, você não é daqui, vai embora, baiano, está fazendo o que aqui? Vai comprar o que aqui? Não está sendo na rede social. A pessoa chama a testemunha como racismo, nem que é. Sempre é bom, né? Sempre é bom você fazer uma filmagem, ou você pegar uma pessoa que esteja do lado, pegar um CPF, um endereço, anotar, né? Para que sempre de testemunha, né? Certo. É bom você sempre ter uma fundamentação quando você presta a sua queixa-crime. Tá bom. Agora vamos ampliar o leque, que sou advogado da área criminal. Quais áreas da área criminal o senhor atua, assim, por exemplo? Aqui na nossa região que mais, assim, Que a demanda maior. Que a demanda é maior, sempre é mais o tráfico de droga, né? Tráfico de droga, está tendo muito homicídio, né? Na nossa região. Na verdade é o Brasil todo, né? A violência cresceu muito no Brasil todo, né? Em relação ao tráfico, o homicídio, o roubo, né? O furto. Então há uma necessidade maior de umas políticas públicas relacionadas à publicidade contra as drogas, né? Certo. E aí o senhor, como advogado, vai defender o cliente. Aí vai depender também se ele foi pego como usuário, isso tudo, porque tem vários aspectos. Vários aspectos, né? Às vezes a pessoa é levada por influência de amigos, né? Existem vários fatores sociais
sabe? Às vezes a pessoa é desestruturada totalmente, ele tá naquela rua ali, naquele ponto de droga ali, ele nasceu ali, é de uma família de pais desestruturados, que nunca teve oportunidade, para ele aquilo ali é normal. Se tornou uma Sabe? coisa. Então é uma coisa que vem de família, você tem que trabalhar a família, não é aplicar, vamos aumentar a pena, eu penso que não. Por enquanto Você está não. falando em relação ao usuário, né? Usuário. E o usuário também, e aquelas pessoas, né, que acabam caindo no crime. Se faz necessário uma política pública É de por isso que os educação. presídios estão lotados? Exatamente. Por quê? Porque não adianta, Tarcísio, você trabalhar uma pena rigorosa sem você trabalhar na educação, sem você trabalhar na base, na escola, trazer oportunidade para essas crianças, sabe? Porque, querendo ou não, se você não der o profissionalismo, se você não der trabalhar com os pais, sabe? Você pega na maioria das pessoas que são presas, aqueles meninos, vítimas de homicídio, você vai ver, os pais são desestruturados, os pais são alcoólatras, as mães são alcoólatras. Então o menino nasce naquela rua sem estrutura nenhuma, não vão para a escola. Eu fui conselheiro tutelar durante 6 anos. Esse é o fato que eu esqueci de mencionar. Quando eu te conheci, você falou assim, eu conheço bem isso. Você está falando Então, com propriedade, porque ele foi conselheiro tutelar. Eu vi muitas crianças assim, sabe, fora da escola, muitos pais estruturados. Então o problema vem muito antes disso, sabe? Tem que fazer um estudo sociológico, né? Então, há necessidade de trabalhar antes, né? Há necessidade de fazer uma prévia. Prevenção. A prevenção antes do... Tem um tempo que Na se usa prisão. muito a segurança pública, ou pelo menos assim, a redução de danos, né? Exatamente. Trabalhar isso. Exatamente. Eu quero te agradecer aqui e aproveitar que a gente vai ter uma matéria com a delegada da mulher, que o senhor na área criminal também trabalha na aplicação da Lei Maria da Penha. Deixar só uma mensagem a todas as mulheres encorajadas, aquelas que sofrem violência de todo tipo, às vezes não são encorajadas a denunciar. Eu sei de um caso que eu falei para a Procura DEAN. A mulher separou do cara, a amiga de trabalho falou assim, ele reteu os documentos dela e não deixa ela pegar em casa. É um absurdo. É um crime, né? Tarcísio, se você me permitir, eu queria até deixar um grande abraço aqui para o Murilo da Pageste, do Posto Pageste, Murilo, que é uma grande pessoa. Eles ouvem lá direto. Sim, mas falasse para essas mulheres sobre a Lei Maria da Penha. E que também a Lei Maria da Penha foi um grande mecanismo criado, né, para as mulheres, que elas não devem temer, né, devem procurar, porque ficam ali, as tragédias acontecem assim, sabia? Ficam dando chance, e acaba acontecendo a tragédia. Elas não podem ficar refém. Quanto mais antes ela procurar os direitos dela, melhor, né? Isso. E a delegacia aqui com a delegada, a doutora Elizabeth, ela é muito atuante, a doutora Elizabeth. Então, procure a doutora, procure dela, que eu garanto que vão ser respondidas. Tá bom. Quero te agradecer. Quando puder, volte. Eu sei que você tem um projeto, mas não quer falar agora. Já me Certo. contou você de um monte de coisa. Eu falou, no momento não, mas você está trabalhando com muito cuidado, vai ser muito útil esse projeto, né? Tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado. Então, boa tarde. Boa tarde. Para os outros.